Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Hoje eu vou começar de uma forma diferente. Hoje eu vou começar esperando vocês um pouquinho, porque eu quero contar um testemunho para vocês antes da gente orar. Quero esperar um pouquinho. Bom dia, bom dia, bom dia, Nath. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Porque hoje eu tenho um testemunho para contar para vocês antes da gente orar. Bom dia, Anderson. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Nath. Sejam muito. Bom dia, Paulinha. Tudo bem? Bom dia, Alba. Bom dia, gente. Bom dia. Gente, vou esperar. Deixa já compartilhando a live, colocando o título. Hoje eu vou esperar vocês entrar um pouquinho, porque eu tenho algo muito especial para falar para vocês antes da gente orar, tá? Só um minutinho. Vou compartilhar aqui com todo mundo. Se você puder clicar na setinha aí também, compartilhar com as pessoas. Pronto. Gente, deixa eu já começar. Olha só. Ontem eu meditei muito na palavra de Deus. Ontem foi um dia, assim, abençoado, muito abençoado por Deus, porque Sabe aquele dia que você... Bom dia, Adriana, tudo bem? Sabe aquele dia que você escolhe... Você escolhe passar tempo na palavra de Deus, você escolhe colocar Deus em primeiro lugar, de fato, você escolhe buscar a Deus em primeiro lugar. Gente, ontem o meu ouvido, ele ficou até dolorido. Deixa eu já colocar o fone aqui, né? Ontem o meu ouvido ficou até dolorido, de tanto que eu escutei. Teve algumas horas que eu escutei por vídeo, por áudio, e meu ouvido ficou até dolorido, de tanto que eu escutei áudio ontem. E ontem, gente, na hora que eu tava meditando, né, lá em Gálatas 2:20, tá? A gente falou muito do novo ontem, né? A gente falou que Deus vive dentro de cada um de nós e que o novo de Deus já está dentro de nós. Vocês lembram disso? Que a gente falou sobre isso? E eu fiquei com aquela palavra ruminando ali dentro de mim o dia inteiro. E aí eu lembrei dessa palavra que tá aqui, ó, em Gálatas 2:20, que diz o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gente, e essa frase aqui, ó, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gente, meu Deus, foi tão poderosa essa frase para mim ontem, e de Cristo, que Cristo vive dentro de mim e dentro de você, que Deus me fez me lembrar, gente, da minha oração. Porque assim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre orei, na hora que eu fui orar, eu sempre falei assim, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos na tua doce, santa e preciosa presença. Mas, gente, eu tava orando errado. Sabe por quê? Se o Espírito Santo, ele vive dentro de mim, se Cristo vive dentro de mim, se já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, eu não preciso orar dizendo que eu estou entrando na presença, porque na verdade a presença já está dentro de mim. Eu não estou entrando na presença. A presença, ela já vive dentro de mim. Gente, essa palavra, que Cristo vive dentro de mim, foi algo que mudou uma chave dentro de mim ontem. Mudou uma frase. Mudou a minha mente, mudou o meu mindset, como as pessoas falam, né? Então, Cristo vive dentro de mim e de você. Então, eu não preciso mais orar que eu estou entrando na presença de Deus, porque a presença dele já está em mim. Lembra que a gente falou ontem que muitas vezes a gente não consegue entender e valorizar e desfrutar de fato da presença de Deus? Então, gente, o Espírito Santo deixou muito claro para mim ontem que o que nós precisamos buscar é
pedir ao Espírito Santo que nos ensine a desfrutar da presença, nos ensine que nós possamos aprender de fato a como desfrutar, a como aprender a usar essa presença que já está dentro de mim e de você. E é por isso que eu quero orar agora com vocês, depois dessa explicação. Porque às vezes a gente ora de uma única maneira, a gente ora pela força do hábito, mas a nossa oração, a Bíblia diz que nós não oramos como convém. E que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu creio que o Espírito Santo sempre intercedeu por mim. Porque toda vez que eu falava, estamos entrando na tua presença, eu acho que o Espírito Santo falava, não, Pai, ela não está entrando, ela já está na tua presença, ela dormiu na tua presença, ela andou na tua presença, ela está o tempo todo na tua presença. E ontem, gente, Deus me revelou algo tão incrível que assim, ó, até na hora que a gente dorme. Você sabia que quando a gente dorme, Deus não dorme? Deus, ele é um Deus que não dorme. Eu e você, nós precisamos dormir, né? Porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Nós precisamos dormir. Mas o nosso Pai é aquele que não dorme. E se a presença de Deus está em mim, em você, até quando nós estamos dormindo, a presença dele está conosco, está dentro de nós, tá? Então, que a gente possa orar a cada dia mais de forma correta, que a gente possa entender o que não é mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Cristo vive em mim e em você, em nome de Jesus. Amém? Agora sim, vamos orar? Paizinho amado do meu coração, Abba Pai, oh Papai, eu estou nesse momento aqui de falar com o Senhor para te agradecer. Te agradecer, Pai, porque a tua presença vive dentro de cada um de nós. Te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Te agradecer, Senhor, porque mais um dia as tuas misericórdias nos alcançou. Te agradecer, Pai, por esse dia lindo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Pai, nós estamos aqui hoje, Senhor, para te dizer, nos ensina, Pai. Nos ensina a sermos verdadeiramente tuas filhas. Nos ensina, Pai, a orarmos da maneira certa, de orarmos como convém. Pai, nos ensina, Pai, a desfrutar, Senhor, a desfrutar dessa presença que existe dentro de cada uma de nós, Pai. Porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, o véu foi rasgado e não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, Pai. Como é poderoso, Pai, saber dessa verdade. Como é poderoso, Pai, entender essa revelação. Como é poderoso, Pai, entender que a presença está comigo 24 horas por dia. Eu só preciso obedecer, eu só preciso aprender, eu só preciso obedecer e aprender a desfrutar dessa presença. Nós só precisamos, Pai, aprender a ouvir a tua voz. Nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, nesse 27º dia desse propósito. Pai, são 27 dias, Senhor, que nós estamos aqui te buscando, que nós estamos aqui porque nós te amamos, Paizinho. Nós estamos aqui, Pai, porque nós te louvamos, porque nós te adoramos. Nós estamos aqui, Pai, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Nós estamos aqui, Pai, porque nós reconhecemos a nossa dependência por ti, Pai. Nós estamos aqui, Pai, para dizer, eis-nos aqui, Paizinho. Cumpre os teus propósitos em nós. O Senhor é o nosso Pai. Nós somos tuas filhas e teus filhos, Pai. E nós desejamos, Senhor, nós temos fome de Ti, nós temos sede de Ti, Pai. Nós desejamos, Pai, a cada dia mais ser alimentados pela Tua palavra. Oh, Senhor, oh, Paizinho, o nosso corpo, Pai, ele precisa de alimento, sim, Senhor. O nosso corpo, ele precisa de alimento, o nosso corpo, ele precisa de água. Mas o nosso espírito, Pai, ele precisa mesmo, é da Tua palavra. O nosso espírito, Senhor, ele precisa mesmo, é da Tua presença. E é por isso, Pai, que eu quero te pedir. Oh, Espírito Santo, Tu tens liberdade no meio de nós. Revela, Senhor, revela, o Senhor está aqui conosco. Eu quero nesta hora te pedir, revela a verdade da Tua palavra, Senhor.
Revela a verdade da tua palavra para cada um de nós, porque a nossa vida muda, Senhor, a nossa vida muda quando o Senhor, Pai, o Senhor revela a tua verdade para cada um de nós. A minha vida nunca mais será a mesma, Pai, porque o Senhor me revelou. O Senhor me revelou, eu não apenas li, eu não apenas entendi, mas o Senhor me revelou, eu tive a revelação da tua palavra, que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E nunca mais as minhas orações serão as mesmas, porque o Senhor revelou a tua palavra para mim e para cada uma dessas pessoas que estão assistindo essa live, Pai. Então que o Senhor possa revelar hoje, Senhor, que o Senhor possa revelar hoje, Pai, a verdade da tua palavra. Nos enche, Senhor, nos enche da tua palavra. Nós queremos ter um coração, Pai, cheio de ti, cheio da tua palavra, Pai. Nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Nós queremos que os nossos ouvidos, Pai, estejam inclinados para ouvir a tua voz, Paizinho, para ouvir a tua voz. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Pai, que nesse momento toda a minha carne, Senhor, toda a minha carne venha desaparecer, Senhor. E que a tua presença, Senhor, que a tua presença possa transbordar nessa live. Pai, que hoje não seja só mais uma live, mas que hoje nós tenhamos a total e plena revelação da tua palavra. Que hoje nós possamos ter uma experiência com o Senhor. Que hoje nós possamos ter, Senhor, aquela experiência, Pai, aquela experiência que vai transformar a nossa vida para sempre, Pai. Oh, Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E mais uma vez, nós te agradecemos por esse tempo, por mais esse tempo que nós estamos aqui em união, em unidade, como corpo do Senhor, juntos para ouvirmos a tua voz e para aprendermos mais de ti. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Ai, agora sim, gente, agora sim. Olha, se você quiser gravar essa palavra, você vai lá em Gálatas 2:20. Medita nessa palavra hoje, medita nessa palavra. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Deixa eu colocar o tema da live aqui. Oi, Dulce! Quanto tempo, amada! Osirene! Meu Deus! Quanto tempo faz que eu não vejo você também, Osirene? Bom dia! Deixa eu colocar aqui, gente, ó, 27/120. Vou pedir para vocês irem compartilhando a live. Ó, nós chegamos, gente, no 27º dia. Estamos quase chegando no 30. Live da presença. Gente, e olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Foi tão forte para mim, porque o nome dessa live é Live da Presença. Live da Presença. E descobrir, sabe, ter essa revelação de Deus que a presença vive dentro de nós. Gente, isso é tão poderoso. Foi uma chave assim tão forte que virou no meu coração, que assim, gente, nós estamos na live da presença e a presença vive em nós. Porque não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aqui são 4h38 da manhã. Bom dia, Karina, tudo bem? Gente, ó. O nosso tema de hoje é uma palavrinha que tem duas letras, mas que faz uma diferença tão grande, mas tão grande na nossa vida, gente, mas tão grande, que essa palavrinha de duas letras, gente, ela muda completamente a nossa vida e ela muda completamente a nossa realidade. E foi muito forte, gente, ontem. Eu lembro que eu falei pra vocês que eu passei o dia inteirinho ontem, falando sobre, pensando, né, sobre, não sou eu, que Cristo vive dentro de nós, Eu passei ontem o dia todo meditando nessa palavra. Sabe aquele dia, aquele versículo que diz assim, medita de dia e de noite? Medita de dia e de noite. Então, eu passei o dia inteiro meditando nessa palavra. E ontem, gente, na hora que eu tava no meu devocional,
meu caderninho tá aqui, ó. Ontem, na hora que eu tava no meu devocional, Deus deixou bem claro pra mim, gente, que tem muitas pessoas que estão assistindo a live, mas que não experimentaram da presença dele ainda, porque não tem fé que vão experimentar da presença dele. Não tem fé de que vão viver o novo dele. E o Espírito Santo falou pra mim, filha, tem muitas pessoas que ainda não entenderam, não tiveram a revelação e não tem fé para acreditar que eu vivo dentro de cada um deles. Que eu vivo dentro de cada um deles. E eu quero começar essa live hoje fazendo essa pergunta para você. Você tem fé para acreditar que Cristo vive dentro de você? Por que você tem essa fé? Você tem essa fé inabalável de acreditar que Deus vive dentro de você? Fala pra mim, será que você tem? Porque ontem, gente, eu fiquei meditando nessa palavra e eu comecei a pensar assim, tá? Falava, nossa, Cristo, nós somos tão pecadores, nós somos tão falhos, nós temos tantos defeitos, nós temos tantos problemas e o Senhor mesmo assim vive dentro de nós. E aí Deus falou pra mim, filha, é por isso que muita gente não crê que eu estou nelas, que eu vivo nelas, por causa dos pecados, por causa dos erros. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, filha. Eu te amei antes mesmo de você existir. Eu te amo tanto a ponto de entregar o meu filho, para morrer na cruz por você. E, gente, ontem eu recebi a revelação de Deus que existe algumas coisas, tá? Presta atenção. Existe algumas coisas. Deixa eu voltar aqui no meu caderninho, que eu anotei. Eu anoto tudo que Deus me fala, gente. Eu tive a revelação de Deus ontem que existe algumas coisas que nos afastam, que nos faz não acreditar, aqui achei, que nos faz não acreditar que Deus vive dentro de cada um de nós. Existem várias coisas que não estão acontecendo na minha vida e na sua vida, porque você não crê mais. Quer ver? Vou falar outra coisa pra vocês. Quem aí tem a vida sentimental? A vida sentimental com algum problema? Quem aí tem a vida sentimental com algum problema? Quem aí já sofreu algum divórcio, por exemplo? Ou alguma desilusão amorosa? Quem já sofreu algum divórcio ou alguma desilusão amorosa, certo? A pessoa que sofre um divórcio ou que sofre uma desilusão amorosa, ela fica com aquele trauma, com aquela dor dentro dela. E ela acha que ela o quê? Que ela não vai ser mais feliz. Ela acha que todo mundo pode ser feliz na vida sentimental, menos ela. Normalmente, uma pessoa que tem um divórcio, ela não se acha digna. Ela não se acha digna de ser feliz. De ser feliz na vida sentimental. Por quê? Porque você passou por um divórcio. E normalmente, todo mundo, pelo menos eu, tá, gente? Vou falar de mim. Normalmente, uma pessoa que sofre um divórcio, ela tem aquilo na vida dela como uma vergonha. Ela tem aquilo na vida dela como uma vergonha. Porque, tipo assim, ninguém casa pra se separar. Ninguém casa pra se divorciar. E fica dentro de você assim, como que eu não consegui? Como que eu não consegui, né? Como que eu não consegui cumprir aquilo que eu me propus a fazer, que é, por exemplo, estar casada, tá? Então, muitas vezes a pessoa que sofreu um divórcio, que passou por um divórcio, ela fica com a fé abalada de que ela pode ser feliz sentimentalmente. Ela pode ter um novo casamento. Ela pode ter uma nova vida. Que Deus pode restaurar a vida dela. Eu acompanho, eu já falei pra vocês aqui, a pastora Séries. E a pastora Séries é uma pessoa que eu amo muito, 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 muito. E uma das coisas que me fez, assim, ser muito próxima da pastora Séries, mesmo nunca tendo visto ela pessoalmente, que eu tenho mais ou menos a mesma relação que eu tenho com a pastora Adriana, com a pastora Séries. Porque a pastora Séries, ela passou por um divórcio, gente. Só que Deus reconstruiu a vida dela. E hoje ela é casada e ela tem uma família incrível. Pois é, ó, Gleisiane, é exatamente isso, ó.
Tenho medo de sofrer novamente. É sobre isso que nós vamos falar hoje, Iglesiana. É sobre o medo, tá? É sobre o medo. Gente, eu preciso que vocês fiquem comigo até o final dessa live. Eu preciso que vocês fiquem comigo até o final dessa live. Porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito especial para mim e para você. E que chaves vão ser liberadas no mundo espiritual. E que chaves, correntes que estão nos nossos pés, correntes que estão nos nossos corações, correntes que estão nas nossas mentes, no nosso inconsciente, vão ser retiradas da nossa vida, em nome de Jesus, tá bom? Então fica comigo aqui até o final. E aí, gente, vamos falar só mais um pouquinho agora das pessoas que, por exemplo, quebraram financeiramente, tá? As pessoas que quebraram financeiramente. Normalmente as pessoas que quebraram financeiramente, elas têm medo e elas têm receio de quebrar de novo. Elas morrem de medo, por exemplo, a pessoa que já passou fome, ela morre de medo de passar fome novamente. E às vezes ela acha que porque ela quebrou, ela não é mais digna de ser financeiramente bem-sucedida. Tá? E aí ontem, gente, Deus me revelou algumas coisas que fazem com que a gente fique paralisado, que faz com que a gente não tenha fé, que faz com que a gente viva que nem as ondas do mar, que vêm e vão. Ora eu acredito, ora eu não acredito. Ora Deus vive em mim, ora Deus não vive em mim. Ora Cristo vive em mim, ora Cristo não vive em mim. Ora eu tenho o Espírito Santo, ora eu não tenho o Espírito Santo. A gente muitas vezes vive nessa vida de ioiô, vai e volta, tá? E olha só, presta atenção. Deus falou assim pra mim, que existem algumas armas que o inimigo usa pra nos paralisar. Existem algumas armas, tá? E uma delas é o quê? A dúvida. E o que é a dúvida, gente? A dúvida é algo diabólico. Porque toda vez que você tem dúvida, você não tem fé, tá? Toda vez que você tem dúvida, você não tem fé, ok? Então grave isso aí, dúvida. O quanto na sua vida que você tem dúvida. Dúvida se você vai para a direita, dúvida se você vai para a esquerda, dúvida se você vai ser feliz sentimentalmente, dúvida se você vai conseguir ganhar dinheiro, dúvida se o seu filho vai ser uma pessoa bacana, dúvida se você está no caminho certo, dúvida se você pode ter amigos, se você não pode ter amigos. Quantas dúvidas a gente tem durante o dia todo? Quantas dúvidas a gente passa pela nossa cabeça durante o dia? Aí a segunda arma que Deus falou pra mim, que o diabo usa pra nos paralisar é o quê? O medo. Gente, e como nós somos assolados, literalmente assolados pelo medo, tá? E eu vou falar, e assim, gente, meu Deus, eu tô com o coração assim bem constrangido assim para falar pra vocês de medo. Por quê, gente? Eu sempre fui uma pessoa que achei que eu tinha muita coragem, porque a minha mãe sempre falou: ah, Patrícia, você é muito corajosa, você é muito ousada, você é muito corajosa, você é muito ousada. E de um tempo pra cá, gente, eu tenho sentido um pouco mais de medo. Eu não sei se é pela questão da idade, porque quando você vai amadurecendo, você vai tendo um pouquinho mais de medo. Eu não sei se é porque são setas mesmo de Satanás para que eu fique com medo e não cumpra o plano de Deus para minha vida. Eu só sei que tem assim, gente, de um tempo para cá eu tenho sentido um pouquinho mais de medo. E para mim, gente, quanto mais maduro a gente vai ficando na fé, menos medo a gente precisa ter. Quanto mais maduro a gente vai ficando na fé, menos medo a gente precisa ter. Outra arma de Satanás para que a gente fique paralisado, gente, é o orgulho. Deus falou para mim de 5 armas que nos paralisam: a dúvida, o medo, o orgulho, a mentira e a inveja. Anota isso aí, tá? Presta atenção. A dúvida, o medo, o orgulho, a mentira e a inveja. Só que quando se fala de medo, ontem o Espírito Santo me ministrou o dia inteiro sobre medo. E aí, gente, o Espírito Santo me trouxe uma frase ontem, que é o seguinte: para que eu não tenha medo, só existe uma maneira de eu não ter medo, que é eu me encher e transbordar
da presença de Deus. Mas se eu preciso transbordar e encher da presença de Deus, porque onde existe a presença de Deus, o medo cai fora. Porque, gente, o medo, ele é um escuro, tá? O medo, ele é um escuro, ele é algo que te paralisa, tá? Só que a presença de Deus é o que te faz andar. Onde está a presença de Deus, não existe medo. Porque, gente, foi muito poderoso ontem, sabe por quê? Quando eu estava lendo lá em Provérbios, o primeiro versículo de Provérbios, sabe o que está escrito no primeiro versículo de Provérbios 28, tá? Diz o seguinte, ó: mas o justo é intrépido como um leão. Provérbios 28:1. Provérbios 28:1 diz o seguinte, ó: mas o justo é intrépido, o justo é intrépido como um leão. E, gente, como o Espírito Santo me ministrou nessa palavra ontem. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você, por acaso, já ouviu falar em algum leão da floresta que tem medo? Você já ouviu falar em algum leão na floresta que tem medo? Tirando lá o filme do Rei Leão, do meu nome do menininho, do filhinho, acho que é o Simba? Não é o Simba. Acho que é o Simba, né? Não lembro qual é o nome dele. Você já ouviu falar em algum leão que tem medo de viver na floresta? Não, gente. O leão não tem medo. Sabe por quê? O leão, ele é o rei da floresta. O leão, ele é o rei da floresta. O leão não tem medo. E olha só, mas o justo é intrépido como um leão. E aí o Espírito Santo me ministrou tanto nessa palavra, gente, que uma das coisas que faz com que a gente tenha medo é porque a gente não vive de maneira justa. A gente não vive de maneira íntegra. A gente não vive de maneira correta. Então, o fato da gente muitas vezes não viver de maneira íntegra, de maneira correta, faz com que os nossos erros e os nossos pecados atraiam o que para a nossa vida? Medo. Os nossos erros, as nossas falhas dão brecha para Satanás vir e lançar sobre mim e sobre você as setas do medo. Então, olha só, mas o justo é intrépido como um leão. Aqui está dizendo assim, ó, mas o injusto, mais o desleal, mais aquele que não é correto, tá falando isso aqui? Não tá falando. Provérbios 28:1. Mas o justo é intrépido como um leão. Então, gente, se nós queremos ser pessoas de fé... Tá amarrado. Vamos lá, se nós queremos ser pessoas de fé, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus, ele precisa de pessoas íntegras. Deus, ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E, gente, ontem eu tive três experiências ontem, com pessoas evangélicas, pessoas que se dizem cristãs e que agiram de forma mentirosa, de forma desleal e de forma que me envergonharam. E, gente, eu tô aqui nessa manhã, assim, bem revoltada mesmo, pra dizer pra você, gente, nós precisamos entender que nós carregamos um nome que é maior do que o nosso. Nós carregamos o nome de Cristo na nossa vida. A partir do momento que nós decidimos aceitar Cristo como nosso único Senhor e Salvador, a partir do momento que nós escolhemos abrir a nossa boca para dizer que nós somos cristãos, gente, não é que nós precisamos ser perfeitos, não. Deus não espera que nós sejamos perfeitos, mas Deus espera que nós possamos nos aperfeiçoar a cada dia. Que nós possamos nos aperfeiçoar a cada dia. E talvez, se você é uma pessoa que tem muito medo, que a sua vida está completamente paralisada pelo medo, eu quero te perguntar uma coisa essa manhã. Como que está a sua vida de integridade diante de Deus? Como está a sua vida de integridade, de justiça, de fidelidade, de obediência à palavra de Deus? Será que você tem sido uma pessoa que vive pela verdade, que fala a verdade? Será que você é uma pessoa que tem vivido de maneira íntegra, de maneira justa? Será que você é uma pessoa que carrega de fato o nome de Cristo e que as pessoas olham para você e se espelham em você como uma pessoa que carrega o nome de Cristo? Ou você é uma pessoa que envergonha o nome de Cristo?
Ou você é uma pessoa que as pessoas olham pra você e falam assim, olha, fala de Cristo, mas não tem nada de Cristo. Cadê, gente? Tem gente que fala de Cristo, mas não tem um fruto de Cristo. Não tem um fruto de Cristo na sua vida. Que as nossas atitudes, gente, possam falar muito mais do que a nossa boca. Que as nossas atitudes possam falar muito mais do que a boca. E nós precisamos, gente, nós precisamos ter a revelação de que nós carregamos um nome. Nós carregamos um nome. Que nós carregamos o nome de Cristo. E se você não quer ser íntegro, se você não quer ser leal, se você não quer ser fiel, se você não quer ser uma pessoa justa, não abra a tua boca para falar de Cristo, não. Não abre a tua boca para falar de Cristo, não. Sabe por quê? Quando nós somos desleais, quando nós somos infiéis, quando nós não somos íntegros, sabe o que acontece? Quando a gente fala de Cristo, a gente afasta mais as pessoas de Cristo do que aproxima. Gente, eu escutei ontem, sabe o que eu escutei ontem? Eu tive que escutar ontem uma pessoa falar assim, ó, por isso que eu não confio em Cristo, por isso que eu não confio em gente crente. Por isso que eu não confio nos crentes. Eu tive que escutar isso ontem, gente. Eu tive que escutar isso ontem. E às vezes a gente tem que ficar o quê? Às vezes a gente tem que ficar calada. Às vezes o diabo consegue nos calar. Por quê? Por causa das atitudes de muitas pessoas que abrem as suas bocas para dizer que são cristãs, para dizer que são crentes, para dizer que são evangélicas, ou que use a palavra que você quiser. Mas, gente, em nome de Jesus, nós precisamos entender a revelação que nós carregamos em nós um nome que é maior do que o nosso, que não somos nós, não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Então nós precisamos ter uma vida de integridade, de justiça, de fidelidade, de obediência, que seja congruente com o nome que nós carregamos. Não dá pra gente falar que a gente é cristão e viver mentindo. Não dá pra gente falar que a gente é cristão e viver enganando. Não dá pra gente dizer que a gente é cristã e dar calote nas pessoas. Gente, não dá. Não dá. E aí é por isso que talvez você não entenda porque que a sua fé tá tão fraca. A sua fé tá tão fraca porque você sabe que as suas atitudes estão erradas. A sua fé tá tão fraca porque você tem medo. Sabe por que você tem medo? Porque você sabe que você está fazendo coisa errada. Lá em Jó está escrito que aquilo que você teme vem contra você. Acontece. Tudo aquilo que eu temia, aconteceu. Então, gente, você precisa entender que a primeira coisa que você precisa para que você tenha a sua fé fortalecida, para que você comece a ter uma fé inabalável, é que o justo, ele é intrépido como um leão. O justo, ele tem fé. O justo, ele sabe que ele pode cair 7 vezes. O justo, ele sabe que podem mentir, que podem enganar, que podem roubar, pode fazer o que quiser com ele, mas ele vai se levantar. Porque lá em Provérbios também diz que o justo, ele pode cair 7 vezes, mas que Deus o levantará. Ele o levantará. Mesmo que ele caia 7 vezes, ele levantará. Então, gente, se nós queremos ter uma vida de fé em Deus, se nós queremos ter uma vida íntegra perante Deus, se nós queremos ter uma vida, gente, correta perante Deus, nós precisamos entender que nós carregamos um nome que é muito maior do que o nosso. Gente, eu não sei, mas gente, eu não sei se você tem a revelação disso, que o maior privilégio que uma pessoa pode ter é o de carregar o nome de Cristo. O maior privilégio que uma pessoa pode ter é de conhecer a Cristo. A Bíblia diz, gente, que aquele que se glorie em conhecer a Jesus. Será que eu e você, será que nós conhecemos a Jesus de verdade? Será que nós conhecemos esse Cristo que vive em nós? Será que nós conhecemos? Será que a gente está se gloriando em conhecer a Cristo? Será que a gente tem buscado conhecer a Cristo? Gente, ontem eu estava assistindo uma ministração. Lembra que eu falei para vocês que eu ontem usei o meu tempo, ontem eu separei o meu dia para ouvir a verdade da palavra de Deus. E aí a pastora Séries falou assim, viu? Que se a gente investisse, se a gente investisse, ela não falou percentual, mas eu vou falar percentual. Por exemplo, se a gente investisse 30% ou 40% do tempo que a gente investe no nosso corpo, na nossa vida, nas coisas da terra, se a gente investisse 30% desse tempo nas coisas de Deus, nas coisas do céu, a nossa vida seria totalmente
totalmente diferente. E agora, gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você é uma pessoa que mente, se você é uma pessoa que mente, se você é uma pessoa que engana, se você é uma pessoa que trai, se você é uma pessoa que rouba, se você é uma pessoa que não é íntegro, que não é justo, aí sabe o que acontece? O diabo fica lançando setas de medo. O diabo fica lançando setas de medo sobre você. Pra quê? Para que você fique paralisada. O diabo, ele fica lançando setas do medo para que você fique paralisada. E sabe o que acontece, gente, com uma pessoa paralisada? Sabe o que acontece? Uma pessoa paralisada não consegue viver a vontade de Deus. Uma pessoa paralisada não consegue viver os planos de Deus. Tá? Presta atenção nisso, que isso é muito sério. Tá? De onde está vindo a fonte do seu medo? Qual é a fonte que está vindo o seu medo? Tá? Porque o medo, olha, gente, o medo, ele é a principal arma de Satanás para nos paralisar. E, gente, isso é tão sério, isso é tão sério, isso é tão sério. Por quê? Porque quando nós temos medo, nós não vivemos o plano de Deus. Quando nós temos medo, nós não vivemos o que Deus tem pra gente. A gente não vive a vontade de Deus para nossa vida. Por quê? Porque o medo nos paralisa. Porque o medo faz com que a gente não tenha fé. O medo, ele não só nos paralisa, mas o medo, ele faz o quê? Ele diminui a nossa fé. Agora, gente, presta atenção nessa palavra, que essa palavra é muito importante. Essa palavra é muito importante. Olha só, a Bíblia diz o seguinte, presta atenção. A Bíblia, lá em Hebreus 11:6. Olha só, se você tem medo, você fica paralisado e você não consegue viver os planos de Deus, tá? Só que aqui em Hebreus 11:6 diz o seguinte, ó: sem fé é impossível agradar a Deus. Presta atenção. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Uau! Agora presta atenção. Como que você vai agradar a Deus se a fé é o que agrada a Deus? Se sem fé é impossível agradar a Deus, como que você vai agradar a Deus a ponto de ser recompensado por Deus, a ponto de conhecer a Deus, se o medo está te paralisando? Uau! Gente, eu não sei se você está conseguindo entender essa palavra, mas eu oro para que a revelação do Espírito Santo encontre você nessa manhã. Que o seu coração receba essa palavra e que ela produza frutos a 30, a 60 e a 100 por 1 na sua vida. Porque olha só, o medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos paralisa e nós não conseguimos viver o plano de Deus. Agora, como que a gente vai viver o plano de Deus se sem fé é impossível agradar a Deus? Então, gente, isso quer dizer que toda vez que a gente tem medo, a gente não agrada a Deus. Hebreus 11:6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Tá dizendo assim, ó: sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vem a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Os que procuram conhecê-lo melhor. Gente, a gente não tem como agradar a Deus sem fé. Agora, como que a gente vai agradar a Deus com fé? Como que a gente vai agradar o nosso Pai com fé se a gente tem medo? E o medo, ele é o contrário da fé. O medo, ele é o contrário da fé. Gente, se você observar de Gênesis até Apocalipse, são 366 vezes que Deus usa a palavra não temas, tá? Deus, ele usa na Bíblia Sagrada, Deus usa 366 vezes. É a palavra que mais se repete na Bíblia. A palavra que mais se repete na Bíblia é não temas. Não temas, Deus é contigo. Não temas, Deus é contigo. Ei, não temas, Cristo vive dentro de você. Não temas, não é mais você que vive, mas é Cristo que vive dentro de você.
Então, muitas vezes, você não está conseguindo desfrutar da presença. Muitas vezes, você não está conseguindo viver agradando a Deus. Você não está conseguindo viver agradando a Deus. Por quê? Porque você não tem fé. E porque você está cheia do medo, tá? Aí, ó, lá ainda em Hebreus 11:1, diz o seguinte: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Gente, olha só. A fé, ela é a certeza. Presta atenção. Hebreus 11, versículo 1, tá? A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que não vemos. As coisas que não vemos, mas que esperamos em Deus. Aí vamos voltar ao caso da pessoa que é divorciada, tá? Você é divorciada. Você não vê que você pode ser feliz sentimentalmente. Você não vê isso. Você não enxerga isso. Ei, não importa que você não vê, mas você pode crer. Você pode crer, você pode ter certeza, você pode ter convicção absoluta no seu coração que mesmo você sendo uma pessoa divorciada, você vai ser feliz sentimentalmente. Deus tem uma vida sentimental para você abençoada. Mesmo você sendo uma pessoa que quebrou financeiramente, você precisa crer, você precisa ter a certeza que você vai ser uma pessoa próspera. Mesmo que você esteja doente hoje, mesmo que você não tenha uma saúde perfeita, você precisa crer. Você precisa crer que você vai ter uma saúde perfeita. A Bíblia diz, gente, pra gente não andar pelo que a gente vê, mas pra gente andar por aquilo que a gente crê. Mas nós estamos andando somente pelos nossos olhos. Nós estamos andando somente pelo aquilo que os nossos olhos, que é limitado. A nossa visão é limitada. A gente está andando por aquilo que a gente vê. Nós precisamos, de uma vez por todas, parar de andar pelo que a gente vê e começar a andar verdadeiramente por aquilo que a gente crê. Só que aí, gente, eu tava meditando nessa palavra também e Deus falou assim pra mim: minha filha, como que as pessoas vão andar por aquilo que elas creem se elas não creem? Presta atenção. Como que as pessoas vão andar por aquilo que elas creem se elas não creem? A Bíblia diz, ó, não ande pelo que você veja, mas ande pelo que você crê, tá bom? Então, olha só, se você não tem fé, você tem medo, você tá crendo no medo. Você tá crendo no medo. Se você não tem fé, você tem medo. Não ande pelo que vê, ande pelo que você crê. O medo, ele não existe. O medo é uma mentira. O medo é uma mentira que tá no seu cérebro, que tá na sua cabeça, tá? Mas o medo, ele é uma grande mentira, ok? Se você não tem fé e você tem medo, você vai andar o quê? Você não vai andar pelo que você crê. Você tá andando pelo medo que você crê. Você tá andando pelo medo que você crê. E é por isso, gente, que nós precisamos o quê? Andar por fé. Você precisa começar a crer que existe Deus. Você precisa começar a crer. Deus deixou muito claro pra mim ontem, gente, que tem gente que não crê que a presença dele tá dentro de você. Tem gente que não crê, porque se acha, por muito tempo, gente, por muito tempo eu me achei imerecida. Por muito tempo eu achei que eu não merecia a graça de Deus, que eu não merecia a misericórdia de Deus, que eu não merecia o poder, o sacrifício de Deus. Mas sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso? É orgulho. O orgulho faz a gente ser cego. O orgulho faz a gente achar que a gente, tipo, não, mas Deus não tem isso pra mim. Não, o orgulho nos deixa cegos, o medo nos deixa cegos, a dúvida nos deixa cegos. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos entender que nós precisamos crer no sacrifício de Jesus na cruz. Nós precisamos crer que ele vive dentro de nós. Nós precisamos ter fé inabalável, gente. E lá em Efésios 2:8. Efésios 2:8 diz o seguinte: pela graça de Deus, presta atenção. Pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Uau, gente. Uau. A fé, gente, ela é algo tão importante. Presta atenção. A fé, ela é algo tão importante que ela é a chave que abre
a nossa salvação. A gente só vai conseguir entrar no reino de Deus. A gente só vai conseguir entrar no reino de Deus. A gente só vai conseguir ter a vida eterna se a gente tiver a chave, que é a fé, que libera para que a gente tenha o quê? A salvação eterna. Então tá escrito aqui, gente, não é a Patrícia que está dizendo. Efésios 2:8, tá? Efésios, capítulo 2, versículo 8. Presta atenção. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. É pela graça de Deus, é pelo um presente de Deus, mas existe o quê? Existe um meio para que a gente tenha acesso a essa graça. Existe um meio para que a gente receba esse presente. Qual é o meio? É a fé. A fé em Cristo. A fé que Ele morreu na cruz para me salvar e para te salvar. É que nos dá direito à vida eterna. A vida eterna, gente, a gente não ganha a nossa salvação por obras. A Bíblia diz que não é por obras, mas é por fé. Então, gente, olha só, presta atenção. Primeiro, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que é por fé que nós vamos ter acesso, que nós vamos poder ganhar o presente da salvação eterna. Então, gente, como que nós podemos viver sem fé? Nós não temos como, gente, não temos como viver sem fé. Nós precisamos diariamente fortalecer a nossa fé. E a Bíblia diz também, gente, que aquele que não tem fé, peça a Deus. A Bíblia diz que aquele que não tem fé, peça a Deus. Nós precisamos clamar e buscar a Deus incansavelmente para que Ele o quê? Para que Ele fortaleça a nossa fé. Gente, hoje eu posso assim, não importa o que eu já passei na minha vida. Eu creio, eu tenho fé que eu terei uma vida sentimental abençoada. Eu tenho fé que eu terei uma vida financeira abençoada. Eu tenho fé que eu terei uma família abençoada. Eu tenho fé que eu terei uma saúde abençoada. E você precisa profetizar isso todos os dias. Você precisa profetizar isso todos os dias. A sua boca, a Bíblia diz que a nossa boca, ela tem poder de vida e poder de morte. A nossa boca, ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Quando nós vivemos pelo medo, até a nossa boca é de maldição. Quando nós vivemos pelo medo, até a nossa boca é maldição. Até a nossa boca é maldição. Aí, gente, olha só. Eu trouxe mais alguns versículos para vocês que diz o seguinte. Hebreus 11:3, tá? Olha só. Lá em Hebreus 11:3 diz o seguinte. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pelas palavras de Deus. E aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Agora vamos lá, gente. Você, por acaso, viu Deus criar o céu, a terra, as estrelas, o sol, o mar? Você viu? Não, você não viu. Moisés foi quem escreveu, tá? Foi Moisés que começou lá a escrever os primeiros capítulos da Bíblia, tá? Se ele não acreditasse na palavra de Deus, se ele não tivesse fé para acreditar na palavra de Deus, como que ele iria escrever? Como que o início das coisas, como o universo se formou? Então, gente, Moisés, ele teve que ter fé para acreditar em toda a palavra que Deus dava para ele e escrevê-la. E aqui, ó, em Hebreus 11:3 está dizendo assim, é pela fé que entendemos que o universo foi criado por Deus através da palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não pode se ver. Daquilo que não pode se ver. Então, gente, nós precisamos fortalecer a nossa fé. Nossa, gente, como Deus falou comigo ontem sobre fé. Meu Deus, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas que Deus nos deu espírito de ousadia e de intrepidez.
Por que que nós estamos vivendo com tanto medo? Por que nós estamos vivendo com medo de morrer? Por que que nós estamos vivendo com medo de fracassar? Por que que nós estamos vivendo com medo de não ter uma família? Por que que nós estamos vivendo com medo de não ser feliz na nossa vida financeira? De não ser feliz na nossa vida profissional? Gente, aqui pra mim a internet tá ótima, tá? Aqui pra mim não travou, não. Karina, você tá me ouvindo? Esse versículo que eu acabei de falar agora, Rosângela, foi Hebreus 11, só um minuto, Hebreus 11:3, tá? Versículo 3. Obrigada, Carlinha, tá? Então, gente, nós precisamos ter fé. Por quê? Por que que você tá com tanto medo? Por que que o diabo tá conseguindo te paralisar? Por que que o diabo está conseguindo te paralisar? Por que que o diabo está fazendo com que você não creia mais no poder de Deus? Ei, você está acreditando mais nos seus medos do que no poder... Aí, gente, sabe o que eu entendi? Sabe o que eu entendi ontem? Com esse versículo aqui que eu li para vocês, que no versículo em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que eu entendi? Por quê? Porque quando a gente tem medo, a gente acredita mais no medo do que em Deus. Quando a gente tem medo, a gente acredita, a gente crê mais no nosso medo. O nosso medo, ele nos cega de uma tal maneira que nós acreditamos mais no nosso medo do que no poder de Deus. Nós acreditamos mais no nosso medo do que no poder de Deus. Agora, gente, eu quero falar uma coisa pra vocês, tá? De novo, tem pessoas que estão assistindo essa live, não estão desfrutando da presença de Deus, porque não acreditam que Deus está dentro, que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus, que a presença dele está dentro de você, tá? Gente, existe uma grande diferença, presta atenção em algo que eu vou dizer pra vocês. Existe uma grande diferença entre você abrir a boca e dizer que você crê e você de fato e de verdade, no mais profundo do seu coração, você realmente crê. Presta atenção. Existe uma grande diferença entre você abrir a boca e dizer, não, eu creio em Jesus. Eu creio no sacrifício de Cristo. Não, Patrícia, você tá fazendo essa live aí sobre fé, mas eu creio em Jesus. Eu creio. Ei, será que você tá dizendo que crê no mais profundo do seu coração? Ou você tá dizendo que ele crê da boca para fora? Porque, gente, nós precisamos crer nessa verdade lá no mais profundo, no nosso mais profundo do nosso coração. Será que você crê de fato e de verdade, no mais profundo do seu coração, que Cristo vive em você? Será que você crê no mais profundo do seu coração que Deus, ele morreu, que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, que Deus, ele deu o seu único filho? Deus, ó, tá escrito lá em João, gente, ó, presta atenção. Ó, João, olha, só um minutinho, gente, que minha tela saiu aqui, ó. Ó, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Presta atenção, gente. Talvez você já tenha escutado esse versículo. Ontem, na hora que Deus me deu esse versículo, eu falei assim, nossa Deus, mas esse versículo eu já falei tanto dele. Eu já falei tanto desse versículo. Tantas pessoas você já viu pregar sobre esse versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, presta atenção, para que todo aquele que nele crer, para que que aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ei, gente, isso é tão poderoso, que deixa eu te falar uma coisa, isso é tão poderoso, que se você não crê, você invalida o sacrifício de Jesus na sua vida. Presta atenção, a fé, ela é tão poderosa, que se você não crê, presta atenção, ó, se você não crê, vou repetir 10 vezes para você entender, se você não crê no sacrifício de Jesus, você invalida, imagina,
Imagina o sacrifício de Cristo. Você invalidar o sacrifício de Cristo na sua vida. Se você não crê que Jesus morreu na cruz para que todos os seus pecados e os meus pecados fossem salvos, e para que nós tivéssemos direito à vida eterna, para que todos os nossos pecados fossem perdoados, para que todos os nossos pecados fossem perdoados, e para que a gente tenha direito à vida eterna, eu e você, gente, nós temos o poder de invalidar. Nós invalidamos o poder de Deus. Nós invalidamos o sacrifício de Deus por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa dúvida, por causa do nosso medo. Ei, a salvação é para todo aquele que nele crê. A presença de Deus é para todo aquele que nele crê. A gente está buscando aqui, gente, a gente vai passar 120 dias, agora 120 menos 27 dá quanto, gente? 127 menos 20 dá quanto? 120 menos 27. Agora faltam só 93, gente. 93 dias, tá? A gente falta 93 dias. Só que hoje, essa palavra, ela precisa ser uma chave virada dentro de mim e de você, tá? Não adianta nós passarmos aqui os próximos 23 dias, aprendendo sobre como desfrutar dessa presença de Deus se a gente não crê. Ei, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você passar os próximos 93 dias sem crer que a presença de Deus, ela está dentro de você, sem crer que nós podemos desfrutar dessa presença, sem crer que Jesus, ele morreu na cruz para que eu e você fôssemos perdoados dos nossos pecados e para que a gente tenha vida eterna, não vai adiantar. Não vai adiantar, gente. Não vai adiantar, sabe por quê? Se nós temos o poder de invalidar o sacrifício de Cristo, a partir do momento que nós duvidamos, a partir do momento que nós não temos medo, que nós temos medo, o que nós vamos ficar aqui fazendo durante 93 dias se a gente não crê na presença de Deus? Se a gente não crê que não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você. Não é mais você que vive, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, gente, por isso que nós precisamos virar essa chave hoje. Nós precisamos virar essa chave da fé. A nossa fé, a partir de hoje, ela precisa ser inabalável. Ela precisa ser inabalável. A gente precisa crer do mais profundo do nosso coração, que a cada dia dessa live, amanhã vai ser 92, depois vai ser 91, depois vai ser 90, depois vai ser 89, depois vai ser 88, depois vai ser 87, até chegar no último dia, a gente precisa crer que a cada dia a gente vai ser o quê? Mais transbordante da presença de Deus. A gente vai ser o quê? Mais cheio da presença de Deus. A gente vai ser o quê? Mais cheio de fé. Mais cheio de fé. Mais cheio da presença de Deus. E que a cada dia a gente vai o quê? Agradar cada vez mais a Deus. Porque Deus, o que agrada a Deus é o quê? A obediência. É impossível agradar a Deus sem fé e sem obediência. E aquele que crê, obedece. Aquele que crê de verdade, ele obedece. Sabe, gente? Sabe por que tem tanta gente mentindo? Você sabe por que tem tanta gente roubando? Você sabe por que tem tanta gente traindo? Você sabe por que tem tanta gente enganando? Porque são pessoas que não crê. Não crê de fato e de verdade que podem ser transformados pelo Senhor Jesus. Não crê que Jesus morreu na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Não crê que existe uma nova criatura. Que existe, que o velho se passou e que o novo está dentro de você. Talvez você abriu a boca para dizer para Deus que você entrega a sua vida para Ele, mas você não vive, como a gente falou ontem, você não se permite viver o novo de Deus. Agora, gente, para encerrar, eu quero falar para vocês, eu não lembro agora qual que é o versículo que fala, mas está escrito lá em Provérbios, que a verdadeira sabedoria, ela é reservada para os íntegros. A verdadeira sabedoria, ela é reservada para os íntegros. E você pode estar dizendo assim, Patrícia, o que tem a ver agora você falar de sabedoria e de integridade? Gente, tem tudo a ver. Tem absolutamente tudo a ver. Por quê? Uma pessoa que tem a presença de Deus é uma pessoa sábia. Uma pessoa que tem sabedoria é uma pessoa que tem fé. Uma pessoa que tem... Olha, gente, Salomão, ele teve fé para pedir a Deus sabedoria. Salomão, quando Deus apareceu para Salomão e falou assim, ó, e Deus falou para Salomão, pode pedir,
O que você quer? Salomão, ele teve fé para pedir para Deus, olha Deus, eu quero sabedoria. Deus só pôde dar a fé a Salomão, Deus só pôde dar a fé a Salomão, a sabedoria a Salomão, porque ele antes creu. Deus só pôde dar a Salomão, tá, sabedoria, porque antes Salomão, ele creu. Se você olhar em todos os milagres de Jesus na Bíblia, Jesus vai sempre perguntar para as pessoas, o que queres que eu te faça? Ele perguntou lá para o cego, o que quer? Ei, será que Jesus não sabia o que o cego queria? Será que Jesus não sabia o que o cego queria? Por que Jesus perguntou para o cego assim, ó, o que queres que eu te faça? E o cego respondeu, eu quero ver. Por que Jesus perguntou? Porque Jesus queria aprovar a nossa fé. Jesus queria ouvir da boca do cego que o cego, ele cria que Jesus podia curá-lo. Que Jesus podia curá-lo. Então, gente, nós precisamos crer da nossa do mais profundo do nosso coração, que Deus, ele vai nos encher e nos transbordar da presença dele. E, gente, a sabedoria, ela é reservada para aqueles que são íntegros. Então eu quero falar para você hoje sobre integridade. Talvez o que está impedindo que a sua fé aumente é a sua falta de integridade. O que está impedindo que você feche... Porque assim, gente, a nossa vida, o diabo, ele só entra quando a gente dá brecha. O diabo, ele só entra na nossa vida quando a gente dá brecha. Qual é a brecha? Presta atenção nisso. Qual é a brecha que você está dando para o diabo, para que o diabo envie sobre você as setas do medo e te paralise? Qual é a brecha que você está dando para o diabo, para que ele entre na sua vida e para que ele envie a seta do medo e ele paralise os planos de Deus para sua vida? Porque quando você tem medo, você não vive o que Deus tem para você. Você não vive o plano de Deus. Você não agrada a Deus. Então, gente, hoje eu quero falar para você, ó. A Bíblia diz, pega esse versículo aí, Provérbios 28:1. Provérbios 28:1. Pega esse provérbios para você aí, ó. Mas o justo é intrépido como um leão. O justo. Será que você tem sido uma pessoa justa? Será que você tem sido uma pessoa íntegra? Será que você tem sido uma pessoa correta? Será que você tem sido? Talvez a brecha da infidelidade, talvez a brecha do fato de você não estar sendo íntegro, talvez é essa brecha que está fazendo com que você seja assolado pelo medo. Talvez é essa brecha da falta de integridade, da falta de justiça, da falta de fidelidade, da falta de obediência, que está dando brecha para o diabo assolar a sua vida através do medo. Mas a partir do momento que você corrigir essa brecha, que você se arrepender, que você pedir perdão para Deus, que você escolher viver no caminho da integridade, a Bíblia diz, gente, que na integridade se encontra sabedoria. Na integridade se encontra sabedoria. Na prudência se encontra sabedoria. Na obediência se encontra sabedoria. Na justiça se encontra sabedoria. Então, gente, que a partir de hoje, eu e você, nós possamos fechar todas as brechas que fazem com que setas diabólicas de medo paralisem a nossa vida. E que nós possamos viver de fato pela fé. Amém? Vamos orar? Gente, eu tenho um louvor que eu queria muito passar para vocês hoje. E eu tô pesquisando o nome desse louvor, que é sobre fé, e eu não acho de jeito nenhum. Eu vou jogar aqui no Google de novo para ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho. Ah, acho que eu achei, gente. Eu acho que é pela fé mesmo. Porque o louvor diz assim, ó. Pela fé sou vencedor. Pela fé Cristo me libertou. Todas as barreiras ao chão cairão. É pela fé. É pela fé de Eduardo Cardoso. Anota aí esse louvor, gente. Pela fé
de Eduardo, é isso mesmo, ó, diz assim, ó. Tudo é possível ao que crê. Oh, Jesus, meu Deus, eu procurei esse louvor tanto, gente. Eu procurei esse louvor tanto. Canta aí, é ótimo. Não, gente, eu não sei cantar, não, gente, ó. Começa assim, ó. Tudo é possível ao que crê. O impossível Deus fará por você. A fé é a certeza do realizar. A fé abre as portas para você passar. Não preciso ver para crer, nem sentir para acreditar. Se Deus prometeu, é meu. A sua palavra Deus cumprirá. Pela fé sou vencedor. Pela fé Cristo me libertou. Todas as barreiras ao chão cairão. Pela fé sou vencedor. Pela fé Cristo me libertou. Determino agora, tomo posse da vitória. Gente, esse louvor, eu escutava ele quando eu tinha 12 anos de idade, gente. Eu escutei esse louvor, eu escutava quando eu tinha 12 anos de idade. E eu lembro até hoje. Pela fé, Cristo me libertou. Oh, Deus, me ensina a cantar, Pai. Esse louvor é lindo. Pela fé, anota aí, tá? Pela fé de Eduardo Cardoso, tá bom? Pela fé de Eduardo Cardoso. Vamos tirar um print? E vamos orar, tá bom? Vamos lá? 3, mas ó, vocês podem até escutar vários outros louvores aí, tá? Mas o nome é Pela Fé. E aqui, a letra que eu peguei aqui é dessa pessoa aqui, ó, Eduardo Cardoso, tá? Pela Fé, Eduardo Cardoso. Amém? Vamos lá? Rompendo... tem outra aí, Rompendo em Fé, ó. Colocaram uma outra aí, eu vou anotar essa aqui que é pra eu escutar também. Amo Rompendo em Fé. Mas, gente, ó, escuta essa de Pela Fé, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você através desse louvor. Amém? Vamos orar? Ai, Senhor, Pai. Vamos tirar o print, né, antes. 3, 2, 1, valendo. Ei, olha só. Você divorciada, você quebrada financeiramente, você abandonada, você doente de saúde. Deixa eu falar uma coisa pra você. Pela fé, comece a crer que Deus tem algo para você, que Deus tem algo novo para você, que Deus tem restauração para você, que Deus tem felicidade para você, que Deus tem vida nova para você, porque não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. Você tá me entendendo? Você tá entendendo isso, gente? Presta atenção. Você tá entendendo isso? Presta atenção, você divorciada, você separada, você abandonada, você traída, você decepcionada, você que foi enganada. Presta atenção, você que tá doente, você que tá numa cama de hospital, seja lá, você que tá quebrada financeiramente, eu não sei qual é o seu problema. Mas eu tenho algo pra te dizer. Que pela fé, Deus pode restaurar completamente a sua vida. Em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar? Paizinho, Pai amado, Abba Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra, obrigada pelo teu maná, obrigada, Senhor. Obrigada por nos trazer a revelação, Pai, que é pela fé que nós vamos desfrutar, que nós vamos experimentar da tua presença que já está dentro de nós. Sim, Senhor. Obrigada por nos revelar hoje, Pai, que durante esses 93 dias que faltam para acabar esse propósito, de nada vai adiantar se nós não tivermos fé. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que se nós tivermos fé, que nós faríamos coisas iguais ou maiores a ti. A tua palavra diz, Paizinho amado, que se nós tivermos fé, nós faríamos coisas iguais ou maiores às coisas que o Senhor Jesus fez na terra. A tua palavra diz também, Senhor, que sem fé é impossível agradar a ti, Pai. A tua palavra também diz, Pai, que é por fé que nós somos salvos, que é por fé que nós temos direito à nossa vida eterna. Pai, eu quero te pedir nessa manhã, fortalece a nossa fé, Senhor. Fortalece a fé de cada uma dessas pessoas que estão assistindo essa live, Pai. Oh, Senhor, arranca, Pai. Arranca toda semente de medo, toda raiz de medo. Pai, nós queremos hoje aqui nessa live, Pai, fechar todas as brechas, Senhor. Todas as brechas, Pai. Se nós somos
incorretos, se nós somos desonestos, se nós mentimos, Pai, se nós enganamos, Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa de todos os nossos pecados, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que só basta um arrependimento, que só basta, Senhor, nós nos arrependermos e nós confessarmos os nossos pecados. A Tua palavra diz que aquele que confessa, que se arrepende, que confessa, Pai, o Senhor perdoa e que essa pessoa prosperará, Pai. Então hoje, Senhor, nós queremos aqui diante de Ti, Pai, confessar os nossos pecados para o Senhor. Nós queremos Te pedir perdão, Pai, nos perdoa por todas as vezes que nós ficamos com medo, por todas as vezes que nós ficamos com dúvida, por todas as vezes que nós somos orgulhosos e prepotentes, por todas as vezes que nós fomos soberbas, por todas as vezes que nós fomos cobiços, que nós fomos ambiciosos, Pai. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa de todos os nossos erros, de todas as nossas falhas, Pai. Nos lava, Senhor, lava o nosso coração de tudo que não vem de Ti, de tudo que não Te agrada, Senhor. Nós queremos hoje, Pai, no mundo espiritual, fechar todas as brechas, Pai. O diabo não tem mais autoridade sobre a nossa vida a partir de hoje, Senhor. O diabo não tem mais autoridade sobre as nossas vidas, Pai, porque nós fechamos hoje, Pai, nós nos colocamos na brecha, nós fechamos hoje, Pai, todas as brechas, Senhor, em nome de Jesus, tira da nossa mente toda a dúvida, toda a incredulidade, Senhor. Tira mesmo, Senhor, toda a inveja do nosso coração, Pai. Tira, Senhor, tira tudo aquilo que eu tô falando, que eu tô lembrando e que eu não estou lembrando, Pai. Tira, Senhor, o medo, a dúvida, a inveja, a mentira, a traição, o engano. Tira, Pai, tira de dentro de nós tudo que não vem de Ti, tudo que não Te agrada, Pai, porque nós queremos, Senhor, nós queremos ser pessoas íntegras. A Tua palavra diz, Pai, que o justo, ele é intrépido como um leão, Pai. Nós queremos ser justos, nós queremos ser íntegros, Pai, e nós queremos verdadeiramente, Senhor, ter o Teu espírito de ousadia e de intrepidez, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos deu um espírito de ousadia e de intrepidez. A Tua palavra diz, Senhor, 366 vezes na Bíblia, Pai, não temas. Sim, Senhor, nós não queremos mais temer a partir de hoje, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa por todas as vezes que nós tememos, nos perdoa por todas as vezes que nós duvidamos, nos perdoa por todas as vezes que nós temos medo, que nós tivemos medo, Pai. Se nós temos a Tua presença dentro de nós, Pai, do que nós vamos ter medo, do que nós vamos temer, Pai? Nada. Nós não vamos temer a nada, Pai, porque a Tua presença vive em nós, porque a Tua presença está dentro de cada um de nós, porque nós não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E eu quero Te pedir, Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a viver pela fé, Pai. Nos ensina a enxergar pela fé, Senhor. Nos ensina, Pai, a tirar os olhos das coisas do mundo e a colocar os nossos olhos nas coisas do céu. Nos ensina, Pai, a tirar os nossos ouvidos do mundo, mas colocar os nossos ouvidos no Senhor. Nos ensina, Pai, nos fortalece a nossa fé, Senhor Jesus. Fortalece a nossa fé, Pai. Nós queremos sair daqui hoje, Pai, cheios da Tua presença, cheios da Tua fé, cheios da Tua ousadia, Espírito Santo, cheios da Tua intrepidez, Espírito Santo. Porque nesses próximos 91 dias, nós queremos romper em fé. Nesses próximos 93 dias, Pai, nós queremos viver pela fé. Como diz, Pai, nesses 2 louvores, Pai, pela fé e rompendo em fé. Nós queremos romper em fé nesses 93 dias. E nós queremos, Senhor, nós queremos viver pela fé nesses próximos 93 dias. E nós queremos, Pai, nós queremos ser conhecidos como homens e mulheres de fé. Em nome de Jesus, nós queremos, Pai, ser conhecidos como homens e mulheres de fé. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos, Pai. Nós Te pedimos e Te agradecemos, na certeza que o Senhor está do alto dos céus, com os Teus ouvidos inclinados, ouvindo a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Uau! Eu creio, gente, eu creio do mais profundo do nosso coração que nós vamos viver pela fé nesses próximos 93 dias e que nós vamos romper em fé e que nós vamos ser conhecidos e conhecidas por homens e mulheres de fé. Osirene, eu vi alguém comentar aqui que hoje é o seu aniversário, é isso?
Parabéns para você, que Deus te abençoe e que o seu maior presente hoje, Osirene, seja você entender que não é mais você que vive, mas Cristo vive em você e que você seja preenchida, repleta de fé nessa manhã. Que a nossa manhã hoje possa ser uma manhã cheia de fé. E, gente, comece a crer nos seus sonhos, comece a crer no sobrenatural de Deus, comece a crer, gente, comece a crer que você vai ter uma vida sentimental abençoada, comece a crer que você vai ter uma vida financeira abençoada, comece a crer que você será uma família bendita na terra, comece a crer no poder da transformação de Deus, no poder da restituição em Deus, comece a crer, gente, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé, olha só, nós não estamos vivendo aquilo que Deus tem para mim e para você, por causa da nossa falta de fé. Mas presta atenção nessa última frase. Nós não estamos vivendo aquilo que Deus tem para mim e para você por causa da nossa falta de fé. Nós não estamos vivendo aquilo que Deus tem para mim e para você por causa da nossa falta de fé. Mas nós seremos homens e mulheres de fé a partir de hoje. E nós viveremos os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Amém? Vocês conseguiram tirar o print, gente? Vocês conseguiram tirar o print? Conseguiram? Deixa eu tirar um print aqui hoje. Não consigo, não. Então tá, gente. Um beijo, Deus abençoe, até amanhã. E ó, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Amanhã é dia 30. Provavelmente a gente vai ter a participação do pastor Alex aqui. E ele vai falar sobre o espírito do consumismo. Eu vou confirmar com ele se ele vai estar aqui amanhã. Amanhã é dia 30. Nós vamos falar sobre o espírito do consumismo. Se você tem o espírito do consumismo na sua vida, você não pode perder a live de amanhã, tá bom? Beijo, Deus abençoe.